Muito bem, vamos começar. Primeiro eu quero agradecer a vocês que já estão aqui, que vão acompanhar comigo, ao vivo e a cores. Depois agradecer quem vai assistir depois na gravação, que vai lá para o canal do YouTube. Se vocês acharem que o conteúdo é bom e que precisam, que vocês lembrem de alguma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, passem. Algum amigo também que é terapeuta, passem para eles, ou pessoas que precisam ouvir, porque zona de conforto todos nós estamos, né? Ou danadinha que faz parte da nossa vida. E muitas vezes essa zona de conforto que a gente fica nos aprisiona. E quando nós estamos na zona de conforto, é um espaço que a evolução do ser humano é impossível, totalmente impossível. E o que nós precisamos entender é que todo o nosso crescimento vai acontecer fora dela. Quando a gente decide sair desse espaço, quando a gente decide ir para o novo, experimentar o novo, algo desafiador, desconhecido. E por que a gente fica? Porque a gente já conhece o que tem ali. Ela nos passa uma falsa ideia de um espaço seguro. Só que, enquanto nós estivermos ali dentro, a gente vai estar na mesmice, nessa vida medíocre que nós temos, longe daquilo que a gente poderia conquistar, porque a gente vive no piloto automático, extremamente no piloto automático. Quando eu comecei a estudar um mês atrás, organizar esse tema, eu fui procurar uma bibliografia que falasse sobre zona de conforto. Especificamente, não acha, pessoal, não acha. Mas o que eu achei? Alguns livros que eu me baseei, que eu trouxe, que eu me inspirei, e que eu estou compartilhando com vocês a bibliografia. Nós temos aqui o Paulo Vieira com o Poder da Ação, nós temos o José Roberto Marques com Desperte o Seu Poder, a Sabedoria da Transformação da Monja Coen. Eu não sei se vocês conhecem alguns livros que eu estou citando. Seja Foda, do Caio Carneiro, A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown. E na parte do pré e perinatal, eu trouxe para vocês a Psicologia da Gravidez, Intervenções Clínicas, a Psicologia Perinatal, Intervenções e Práticas Clínicas, e a Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que esse livro eu recomendo. É muito bonito. É um livro que eu amo e que eu estou sempre citando nos meus trabalhos, esse livro. É muito bom mesmo. E eu começo deixando aqui para todos nós essa questão. E se a sua zona de conforto, que parece tão segura, fosse, na verdade, uma prisão invisível criada por medos que você nem sabe que carrega? O que aconteceria se você descobrisse a chave para sair dela e viver o que realmente você merece? Estou deixando como reflexão, quem sabe até o final dessa aula, que vocês consigam pegar essa chave. Eu vou deixar várias dicas aqui para vocês saírem. Vocês podem me perguntar, mas a gente vive 100% na zona de conforto? Depende de alguns pontos da nossa vida. Tem pontos que a gente caminha, que a gente desenvolve. Que a gente tem uma força maior. Tem pontos que a gente fica na zona de conforto. Então, não é 100% em todas as áreas. E olha que legal, nós temos 14 pontos aqui para nós olharmos hoje. Nós vamos começar entendendo o que é uma zona de conforto, o que é estar nessa zona de conforto, quais são os aspectos da vida que ancoram essa zona de conforto, ganhos e perdas, medos, crenças, benefícios e limites de estar aqui, as oportunidades que nós perdemos, as abordagens pré e perinatal, porque começa lá na fase da pré-concepção. Eu vou trazer sobre isso para vocês. Às vezes a gente pensa que são só os traumas após o nascimento, mas estar na zona de conforto pode estar ligado lá atrás.
Como sair, eu vou trazer várias dicas para vocês, várias dicas como pessoa comum e várias dicas para quem é terapeuta e que acha que está na zona de conforto, poder sair. E todo o conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ele vem da abordagem da neurocognição sistêmica. Então, tudo que eu falar, vocês vão ver que tem abordagem do Bert, abordagem sistêmica, tem abordagem da neurociência e principalmente da cognição, que é aprender a fazer diferente. Então, vamos lá para esse primeiro item, né? O que é uma zona de conforto? Quando a gente pensa na questão da zona de conforto, a gente vai para inúmeros insights muito profundos. Porque para algumas pessoas, a gente vai entender que a zona de conforto significa um refúgio de proteção. Mas para outras, pode representar um obstáculo ao próprio crescimento. O Bert coloca para a gente, dentro da visão sistêmica, que a zona de conforto pode ser entendida como um estado onde as pessoas, onde vocês que estão aqui, vão se manter conectados a padrões familiares, muitas vezes inconsciente. Para que a gente faz isso? Para preservar a sensação de pertencimento ao nosso sistema familiar. Padrões que estão relacionados a crenças, a comportamentos, a dinâmicas, que por mais que a gente acredita que sejam limitantes ou disfuncionais, vai nos trazer aquela sensação de segurança. Por quê? Falei isso no início. Porque nos traz, por ser um lugar conhecido, nos traz essa sensação falsa de segurança. E aí a gente vai estar na boa consciência, porque nós vamos estar na harmonia com o nosso sistema. Enquanto isso, a neurociência coloca que essa zona de conforto está associada à ativação de circuitos cerebrais que vão evitar o estresse, que vão preferir rotinas previsíveis. Por quê? Porque isso traz uma economia do gasto de energia mental. Então, áreas, por exemplo, que envolvem o sistema límbico, que estão envolvidos nesse processo, vai priorizar a calmaria, a estabilidade emocional, porque evita situações que possam gerar desconforto ou ameaça percebida. E aí, se vocês olharem para a vida de vocês, só com essa introdução que eu estou trazendo, vocês vão se perguntar, nossa, então não é tão fácil sair assim. Não é aquela coisa, eu vou sair da zona de conforto. Não, não é. Não é fácil. É possível. Estar numa zona, né, na zona de conforto, para muitas pessoas, é uma experiência de uma sensação de estabilidade de controle. Principalmente para nós que somos terapeutas, a gente entende muito isso. Quem vem nos procurar fica na zona de conforto porque lá é estável, tem a falsa sensação de segurança. Só que também isso implica em evitar desafios que podem levar ao crescimento pessoal, ao crescimento profissional. Buscando lá a abordagem sistêmica, quando eu estou na zona de conforto, significa que eu estou fiel ao meu sistema, aos membros da minha família, que também permaneceram em situações limitantes. Eu tenho um medo inconsciente de ir além. Ou seja, eu não posso trair o meu sistema. Sair da zona de conforto eu vou sair da boa consciência e entrar na má consciência. E a neurociência vem reforçar para a gente que essa zona de conforto é um estado de economia energética do cérebro, onde a mente vai optar por padrões que são automatizados, que são conhecidos, que vai ativar menos as áreas relacionadas à aprendizagem, que fica aqui, no pré-frontal. E mais ainda, as estruturas responsáveis por essa vamos dizer, manutenção, né, que é responsável pela manutenção do status quo. A amígdala cerebral, por exemplo, ela vai ficar quietinha ali. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Bom, quais aspectos, então, da vida
que nos ancora nessa zona de conforto? Buscando a visão. Tá, eu vou te responder daqui a pouquinho. Tá bom? Vou te responder, porque uma está implícita na outra, né? Vamos lá. Quais aspectos, então, que nos ancoram para que a gente permaneça nessa zona de conforto? Buscando a abordagem sistêmica, nós vamos entender que os aspectos da vida ancorados na zona de conforto estão relacionados às lealdades invisíveis no nosso sistema familiar. Se eu buscar o lado profissional, permanecer em uma carreira estável, mesmo sem realização, quantas pessoas são funcionários públicos? Não são felizes, mas continuam como funcionários públicos, como professora, como, enfim, qualquer profissão. Mas é estável, mesmo que ele seja infeliz. Isso pode refletir uma lealdade a um padrão familiar, como seguir os passos dos pais, evitar ultrapassar isso que fizeram esses pais. Nos relacionamentos, quando nós temos, vamos pensar numa relação difícil, ou que a gente quer evitar vínculos profundos, também está ligada a dinâmicas da rejeição e de proteção inconsciente do sistema. Financeiro, dificuldades em prosperar, permitir abundância, podem estar ligadas a crenças herdadas como dinheiro traz sofrimento. Eu não posso ter mais do que os meus pais tiveram. Enquanto isso, a neurociência traz para a gente que essa zona de conforto, como eu já falei, eu estou repetindo, ela está ancorada em circuitos neurais que vão priorizar a segurança e vão evitar risco. E quando nós evitamos desafios, o nosso cérebro vai reforçar padrões que ele já conhece. Por quê? É a lei do menor esforço, do mínimo esforço, do córtex pré-frontal, que está responsável pela área da aprendizagem, do planejamento, das tomadas de decisões. Certo? Tá claro? Estou conseguindo me fazer isso? Ótimo. Então, o que a gente ganha? O que a gente perde quando a gente fica aqui? E quando você, Gi, me pergunta qual a diferença da zona de conforto e da procrastinação, a procrastinação é uma ferramenta da zona de conforto. Eu vou deixar para depois. Eu estou sempre deixando para depois. Então, a procrastinação, ela nada mais é que uma ferramenta da zona de conforto. Se eu deixar para depois, por N situações, eu vou garantir que eu esteja na zona de conforto. Mas eu não quero ficar na zona de conforto. Então tá. Então eu vou organizar a minha vida. Mas só hoje eu vou deixar para começar amanhã. Chega amanhã, não, eu vou deixar para depois de amanhã. Mas é como se você alimentasse uma falta sensação de que você vai sair da sua zona de conforto. Mas você procrastina. Então, uma alimenta a outra. De uma forma não saudável, vamos dizer assim. Tá? E o que a gente ganha? O que a gente perde quando nós estamos aqui? A gente pensa que não tem ganhos, né? Quando eu pergunto isso para os meus mentorados, eles falam assim, eu não ganho nada, eu só estou perdendo. Não, você ganha muito quando você está na zona de conforto. Olha que legal. Você ganha segurança emocional, porque você permanece no que você já conhece. E isso evita a ativação da amígdala, reduz a percepção de ameaça, de estresse. Você tem essa segurança emocional porque você já sabe o que está passando ali. Um outro ganho que é super importante é a aceitação sistêmica. Ou seja, eu estou reforçando o meu pertencimento ao meu sistema familiar. Eu vou ter uma economia energética. Por quê? O meu cérebro vai gastar menos energia. Ao seguir padrões automáticos, quando a gente fala, eu estou ligando, né? Eu vivo no piloto automático, o meu cérebro gasta menos energia. E com isso eu vou diminuir o desgaste mental. Olha, eu trouxe só 3 ganhos. Mas se a gente for procurar, se a gente for enumerar, nós vamos encontrar outros ganhos que são até bem mais intensos. O que a gente perde? Primeiro que eu posso perder o crescimento pessoal e profissional, porque eu deixo de explorar novas possibilidades.
limita o nosso aprendizado e a nossa expansão das nossas habilidades. Através do quê? Da procrastinação. Eu perco a minha autenticidade, porque eu vou repetindo padrões familiares que está me impedindo de expressar plenamente quem eu sou, quem eu nasci para ser. Eu perco também o prazer em superar desafios, porque o sistema de recompensa do cérebro, que está ligado à dopamina, é ativado quando nós alcançamos algo novo e que seja significativo para nós. Portanto, ficar na zona de conforto, nós perdemos essa oportunidade. Interessante isso, né? Principalmente os ganhos, porque a gente olha só para aquilo, aí eu fico no mesmo lugar, eu só perco. Não, nós temos perdas, mas nós temos ganhos também. Por isso é difícil sair de uma zona de conforto. Sem contar também que nós temos medos e crenças que estão associadas a essa ideia de sair dela. O medo de trair o nosso sistema, de nos distanciar do nosso sistema, de buscar algo diferente. Eu penso assim, olha, uma crença muito forte, uma crença limitante. Se eu crescer, eu não serei mais amado. Se eu mudar, alguém no sistema vai sofrer, porque eu vou ser diferente. Posso também ter o sentido de exclusão, porque quando eu quero sair da zona de conforto, pode parecer um abandono inconsciente dos meus ancestrais. Um abandono inconsciente dos padrões familiares que vêm se repetindo. Por outro lado, o nosso corpo, através do nosso cérebro, vai nos trazer o medo do desconhecido. Nós vamos ter uma hiperativação da amígdala, nós vamos ter uma estresse no nosso sistema nervoso, que é responsável pelo processamento emocional, pela percepção de perigo. Nós vamos ter também uma crença de incapacidade, de insuficiência, que é reforçada por caminhos neurais que vão evitar o desconforto da mudança. Nós temos uma resistência ao esforço cognitivo. Por quê? Porque aprender algo novo vai nos exigir uma ativação intensa do nosso córtex pré-frontal. E quando eu tenho uma ativação muito grande, eu vou ter um cansaço mental. Quem aqui já não teve um cansaço mental? E aí eu trago essa pergunta para vocês. A zona de conforto realmente é confortável? Eu acredito que não, né? Ela é apenas familiar. Nem sempre ela é confortável, no sentido de proporcionar prazer, satisfação. Muitas vezes ela é familiar, ela não é prazerosa. E essa distinção é fundamental, que a gente possa entender isso, que ela é familiar, ela não é prazerosa. Por que ela parece prazerosa? Por que ela parece confortável? Porque ela nos traz segurança. É familiar para nós. E isso vai fazer, estou repetindo para ficar bem claro para vocês, vai trazer para o nosso cérebro humano, em especial para a nossa amígdala cerebral, que ficar ali da onde eu estou é confortável porque eu estou evitando o risco, é seguro. E por mais que a gente viva situações familiares, mesmo que desconfortáveis, dolorosas, insatisfatórias, nós vamos perceber como menos ameaçadora do que o desconhecido. O que é familiar, pessoal, dá a sensação de controle, mesmo que esteja nos limitando o nosso crescimento, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Também é confortável porque vai fazer com que a gente tenha a nítida certeza de que nós estamos dentro de uma lealdade, mesmo que inconsciente, mesmo que invisível ao nosso sistema familiar, porque eu começo a repetir padrões de escassez, padrões de fracasso, e eu vou desenvolvendo conformismo, eu pertenço ao meu grupo. Por exemplo, se a gente entende que uma família nunca prosperou, como é que eu posso sair dessa situação? Eu preciso pertencer. Para eu pertencer, eu vou procrastinar.
Eu procrastinando, eu fico na zona de conforto. Eu evito o desconforto do novo. E se der errado? Aqui, na zona de conforto, eu já sei o preço que eu pago. Eu tenho culpados, eu sou vítima. E se eu sair da zona de conforto? Como é que eu vou responder por mim mesma? Né? E eu não sei como vai ficar esse novo. E quando eu penso nesse novo, eu estou ativando áreas do cérebro que vai me exigir muito mais energia, que vai criar um estado inicial de desconforto. E qual é a nossa tendência natural? A tendência humana natural? Evitar esforço, evitar estresse. Certo? Muito bem. E aí nós vamos enxergar, nós vamos entender que nós temos uma série de benefícios. Nós temos uma série de limites quando a gente permanece na nossa zona de conforto. E aí eu vou contar a historinha para mim que permanecer na zona de conforto não é necessariamente algo ruim. Ela pode me trazer benefícios. Eu já falei para você, já apontei os ganhos que a gente ganha, ficando na zona de conforto. Eu vou ter benefícios em várias áreas, em várias fases da minha vida. O problema é quando essas fases vão se transformando em estagnação. Aí sim, aí é complicado. Suponhamos, se eu tenho segurança e estabilidade, estar na zona de conforto vai me oferecer um senso de proteção contra o desconhecido. Se eu estou vivendo uma situação que para mim é familiar, está reduzindo o meu estresse, a minha ansiedade, pois o nosso cérebro percebe que não tem nenhum risco iminente. Se eu estou no emprego estável, durante um período de incerteza financeira, eu estou vivendo uma escolha consciente. Isso é benéfico. Então, a zona de conforto, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, na segurança e na estabilidade, ela é benéfica. Ela só não pode estagnar. Um outro benefício de ficar na zona de conforto é a economia de energia mental. Quando eu repito tarefas conhecidas, eu vivo dentro de uma rotina que é previsível. Com isso, eu vou ter menor esforço cognitivo. Hoje nós já temos o carro automático, mas pensa lá quando você dirigiu o carro manual, que já era automático. Liga o carro, vai na primeira, passa para a segunda, quando vê você está na quinta, freia, vira a seta, é automático, a mão vai sozinha. Já tem um esforço menor cognitivo. Isso nos ajuda a conservar energia para outras áreas da vida que precisam de atenção. Saúde, por exemplo, relacionamento. Aí eu quero pensar num planejamento de longo prazo. Que a gente tem que entender quando é bom estar na zona de conforto, quando precisamos ficar, mas não transformá-la num conceito de estagnação. Nós temos também uma conexão com o presente, porque a nossa zona de conforto pode ser um espaço de pausa. Quando eu permaneço nela por um tempo, me traz um espaço para eu valorizar o momento presente. Eu posso estar olhando ali para as minhas conquistas, para tudo aquilo que eu recebi, antes de buscar novos desafios. Por exemplo, eu vivo um período de grandes mudanças. A familiaridade de ficar no momento, na situação que eu conheço, que me é familiar, vai me trazer paz, vai me trazer tempo para eu carregar. Fortalecimento das habilidades existentes, porque quando eu estou repetindo atividades, eu vou dominando cada vez mais. E aí, quando se torna até automático, porque eu estou repetindo essas atividades, eu tenho oportunidades para aperfeiçoar outras habilidades. Pensa no músico que pratica lá uma peça conhecida e que está fortalecendo técnicas antes de avançar para algo mais difícil. Ele precisa de passar um tempo nessa zona que é familiar para ele. Eu tenho também, quando eu estou na zona de conforto, uma base para eu planejar.
Por quê? Porque viver uma situação que é familiar é uma base que vai me fornecer um equilíbrio necessário para eu poder refletir sobre o que eu desejo mudar ou sobre algo que eu quero conquistar. É um ponto de partida seguro para que nós possamos planejar mudanças sem agir de uma forma impulsiva. Eu tenho também, como uma forma positiva de ficar na zona de conforto, a proteção contra riscos desnecessários. Porque sair dela sem preparo pode me levar a falhas, a frustrações. E aí eu volto. Eu tentei ir, fui impulsivamente, não planejei, deu errado, eu volto. E eu vou voltar e vou ficar com mais medo de tentar um novo processo, um novo desafio. Então, permanecer por um tempo na zona de conforto é um tempo que nós podemos nos preparar emocionalmente, mentalmente, financeiramente, para nós darmos um próximo passo, mas um passo assertivo. Por exemplo, eu quero abrir um negócio. Pode ser útil permanecer em um emprego estável enquanto a gente faz planos e economiza? Lógico, eu fiz isso. Eu sou professora ainda, mas há 15 anos eu era professora, o salário de professora foi fazendo com que eu fizesse os meus cursos para ser terapeuta, para eu fazer mestrado, para eu fazer tantas outras especializações que me fizeram eu chegar aonde eu cheguei. E eu sou muito honrada ao curso de professora, a profissão de professora. Né? A valorização do conhecido. Quando eu permaneço nessa zona de conforto, esse estado, esse espaço, pode me ajudar a compreender, a enxergar e desenvolver o estado de gratidão. Amplia se eu já tenho. Porque eu vou apreciar tudo aquilo que está funcionando bem na minha vida. Eu vou construir uma base emocional positiva para o meu crescimento. Quando eu estou na zona de conforto também, eu tenho um tempo para autoconhecimento. Porque eu estou num ambiente seguro. Com isso, eu posso explorar outras emoções, olhar para as minhas crenças ou para outras crenças, revisitar os meus sonhos, os meus desejos, sem a pressão do desconhecido. E aí eu vou refletir, o que realmente eu quero para o meu futuro? O que realmente eu quero para a minha vida? O que eu já tenho que me faz feliz? Está claro para vocês que é muito difícil para nós sairmos da zona de conforto, porque além dos ganhos, nós temos, eu trouxe para vocês vários pontos onde é favorável nós ficarmos na zona de conforto. É favorável. O que nós temos que ter cuidado é não deixá-la virar uma estagnação. Quando eu estou na zona de conforto, mas eu sei que eu estou nela por alguns desses pontos que eu trouxe para vocês. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Quando eu tenho consciência de que eu estou nesse espaço por escolha, é uma grande estratégia. É uma grande estratégia. É uma estratégia saudável, porque eu vou usar esse espaço como um período de fortalecimento e de preparo, sem ignorar que há sinais internos de estagnação, de insatisfação. Quando eu uso esse espaço com consciência, ela se torna um ponto de apoio e não um destino final. Ficou claro isso para vocês? Tá joia? Qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar, me interrompam, por favor. E aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu sei? Eu já falei que é com consciência, né? Mas como que eu sei que eu estou numa zona de conforto consciente ou numa zona de conforto por estagnação? Óbvio que se eu penso na zona de conforto, eu
estou numa zona estagnada. Mas como é que eu faço essa... Como é que eu tenho essa clareza? Vamos lá, vou olhar para o meu trabalho. Meu trabalho é insatisfatório e eu não estou fazendo nada para mudar? Eu estou na zona de conforto, eu não estou na zona de estagnação. Ok, Bel, eu não gosto do meu trabalho, mas eu já determinei que eu vou trabalhar por 2 anos, vou ficar nesse trabalho por mais 2 anos, juntar o dinheiro para abrir a minha empresa. É uma zona de estagnação. Eu tenho um relacionamento tóxico. Eu sei que eu estou ali, que eu sou dependente financeira do meu marido. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com ele, me preparar para eu ter uma separação, onde eu vou arrumar um emprego primeiro, eu vou me tornar independente financeira, para depois eu sair desse relacionamento tóxico. Se eu permaneço nesse relacionamento tóxico, querendo que alguém venha me salvar de fora para dentro, eu estou numa zona de conforto. Se eu fico nesse relacionamento tóxico por 6 meses, por 1 ano, até eu já me organizar para me separar, eu estou numa zona de estagnação. Se eu permaneço num hábito que não me traz alegria, que não me traz realização, que está desenvolvendo a minha doença mental, emocional, eu estou na zona de conforto. Se eu estou usando esse tempo para me organizar, para dar um passo maior, para dar um passo saudável, com planejamento, com organização, eu estou na zona de estagnação. Entenderam a diferença? Então, a zona de conforto, ela não é 100% ruim, desde que ela seja um alicerce para a zona de estagnação. E essas situações vão ser emocionalmente exaustivas, mas continuam sendo escolhidas porque não são conhecidas, não exigem mudanças que o cérebro percebe como ameaça. Muitas vezes, a gente vive, principalmente quem é terapeuta, trabalha com pessoas que estão num relacionamento tóxico, que estão desgastadas no seu trabalho, mas permanecem, porque é confortável. E quando a zona de conforto não é confortável, quando nos traz conflitos internos, qualquer situação que a gente está vivendo, a gente tem que olhar para nós, dentro desse conflito interno. Está trazendo sentimentos de frustração, de insatisfação, de vazio? Podem surgir quando há um desejo de crescimento, que é constantemente reprimido para nós permanecermos na familiaridade. Quando eu estou vivendo uma mesma situação, eu não tenho propósito. Existe uma falta de propósito. Porque essa zona de conforto vai me oferecer estabilidade. Mas muitas vezes é incompatível com a busca por significado e realização pessoal que eu desejo. Me desconecta do futuro. Ficar na zona de conforto, frequentemente, vai impedir qualquer um de nós que nós possamos alcançar os nossos sonhos, as nossas metas maiores. E aí, lá na frente, vai gerar arrependimentos. Lógico que vai. Como eu consigo? Acabei de sair de uma situação assim, e toda a insatisfação que eu sentia em relação às outras. Não é aqui. E outras áreas da vida estavam ligadas a essa situação. Exatamente. Obrigada por sua contribuição, Amanda. Muitas vezes, estar numa zona de conforto vai influenciar e intervir em várias outras áreas da nossa vida. Por isso que nós precisamos saber, estamos na zona de conforto ou estamos na zona de estagnação? E como que a gente identifica? Eu trouxe aqui 3 perguntinhas simples para vocês. Vocês estão felizes? Ou vocês estão apenas acomodados?
Vocês estão ganhando? Ou vocês estão perdendo, permanecendo nessa zona de conforto? Pensa, se nada mudar, como vocês vão estar daqui a 5 anos? E aí, a resposta para essas perguntas, dá para vocês pensarem se vocês estão realmente confortáveis, ou se vocês estão presos em algum padrão familiar. E quando nós estamos na zona de conforto, presos a ela, a esses padrões familiares, a essas repetições, nós vamos perder muitas oportunidades. Muitas. Muitas. Porque, embora a zona de conforto pareça ser seguro, ela vai resultar perda de diversas oportunidades importantes para o crescimento pessoal, profissional, relacional. Eu vou procrastinar. É a minha ferramenta materializada da zona de conforto. Por que eu perco o crescimento pessoal? Porque quando eu estou presa a uma lealdade invisível ao meu sistema, eu estou impedindo a mim mesma de realizar o meu potencial. Por exemplo, eu permaneço num padrão de escassez por fidelidade a um ancestral que viveu ali uma dificuldade financeira. Se eu pensar em nível físico e buscar o meu cérebro, ele vai se desenvolver, o nosso cérebro humano se desenvolve e se adapta melhor quando desafiado. Só que quando eu estou numa situação familiar, eu estou evitando o fortalecimento de conexões neurais, que são associadas à criatividade, à resiliência, ao aprendizado. O meu cérebro, quando ele vive numa zona de conforto, ele envelhece muito rápido. Eu tenho as mortes neuronais muito mais rápido. Eu perco as novas habilidades, eu perco o autoconhecimento, eu perco a chance de superar limitações pessoais. No profissional, se eu estou conectado, porque vamos pensar no nosso sucesso profissional, né, segundo a visão sistêmica, nós temos que tomar a força desse pai que veio antes, sem medo de superar as gerações anteriores. Se eu estou na zona de conforto, principalmente na área profissional, eu trago esse reflexo do medo de avançar, porque a sensação é que eu estou desonrando esse sistema, eu estou diferente desse sistema. Boa consciência, má consciência. Quando eu permaneço nas rotinas profissionais que são previsíveis, eu evito a ativação das áreas do cérebro que são ligadas à inovação, ao pensamento crítico, e eu estou limitando o meu progresso. O que eu estou perdendo? Promoções no meu trabalho, novas experiências, empreendimentos ousados, chance de encontrar um trabalho mais alinhado com a nossa vocação. Relacionamentos mais profundos. Quando eu estou, se eu pensar em relacionamentos saudáveis, relacionamentos autênticos, exigem, né, uma abertura minha ao outro, ao novo. E se eu estou na zona de conforto, eu vou criar barreiras emocionais. Para quê? Para evitar conflitos. Principalmente conflitos necessários para fortalecer a intimidade. Eu não vou enfrentar questões emocionais num relacionamento e isso vai me impedir uma conexão mais profunda. Eu vou criar um relacionamento superficial. A zona de conforto, ela evita a exposição a situações sociais, principalmente quando são desafiadoras, reduzindo, assim, a capacidade do nosso cérebro de desenvolver a empatia, a habilidade de comunicação. E aí a gente vai perdendo relações mais saudáveis. Nós vamos perdendo gerar mais intimidade, construir novas conexões significativas. Uma outra perda é a oportunidade de nós superarmos os nossos medos, os nossos traumas, porque quando eu estou na zona de conforto, eu evito enfrentar os meus traumas, principalmente questões familiares não resolvidas. E essa evitação faz com que perpetue padrões, bloqueie o fluxo da vida, bloqueie o fluxo da saúde, da prosperidade, do relacionamento saudável.
E aí o cérebro pode mudar padrões disfuncionais por meio da neuroplasticidade. Mas isso só acontece quando ele é desafiado. Então, evitar o desconhecido vai reforçar circuitos neurais de medo e de insegurança. Com isso, a gente vai perdendo a chance de curar feridas emocionais, de romper ciclos familiares e até ciclos pessoais que são negativos, né? Percebem que ficar na zona de conforto não é só algo material que eu perco. Eu perco algo que também é abstrato, que também é da alma. Eu perco a oportunidade de alcançar novos horizontes financeiros. Porque o dinheiro, ele vai fluir onde tem o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu estou na zona de conforto, eu estou resistindo a riscos e a decisões necessárias para eu prosperar. Eu posso não investir em um projeto novo por medo de fracassar, porque eu estou repetindo padrões. E essa resistência à mudança evita que o nosso cérebro possa aprender a desenvolver estratégias para lidar com as incertezas, para aproveitar oportunidades do crescimento financeiro. Então, eu perco a possibilidade de construir minha abundância financeira, de ter uma maior liberdade econômica. Eu perco a oportunidade de realizar sonhos. O que são sonhos? São movimentos em direção ao futuro. Eu acho isso lindo quando eu penso nos meus sonhos. São movimentos que me levam ao futuro. Só que lealdades invisíveis, crenças limitantes, vão me impedir que eu dê os passos, que eu construa um planejamento que me leve à direção desses meus objetivos. Aí, o que eu faço? Eu abandono o projeto criativo, porque eu vou ter medo do julgamento, porque eu vou ter medo do fracasso, porque eu vou ter medo do sucesso. E a busca dos sonhos vai ativar o sistema de recompensa cerebral, a dopamina, por exemplo, que me traz motivação, que me traz felicidade. E quando eu evito esse desafio, meu cérebro perde o estímulo para buscar metas significativas. Nós perdemos a chance de viver uma vida muito mais alinhada com os nossos propósitos e os nossos valores. Gente, nós perdemos a conexão com o novo, porque a vida é movimento. E o novo é parte natural desse fluxo. Então, se eu resisto ao novo, eu posso estar gerando uma desconexão com o meu próprio destino, com as oportunidades que a vida está me apresentando. E o cérebro, nosso cérebro humano, é projetado para aprender e para se adaptar. Quando eu estou exposta ao novo, eu estou estimulando o meu crescimento neural. E a estagnação, a zona de conforto, nos leva para a apatia, ao declínio cognitivo. Eu perco aventuras, eu perco descobertas, eu perco a chance de expandir horizontes pessoais. Portanto, permanecer na zona de conforto oferece essa ilusão de segurança, mas me leva a perdas, muitas vezes, irreparáveis e valiosas de crescimento, de realização, de transformação, de ser quem eu nasci para ser. A vida só acontece, só floresce nesse movimento, na capacidade de enfrentar o desconhecido com coragem e com abertura. Tá claro? Quantas coisas, né? Quantos pontos, tanto, vamos dizer, materiais como internos, quando eu fico na zona de conforto, eu perco. Agora eu quero convidar vocês para vir comigo, para a gente olhar. Eu falei para vocês no início que a abordagem pré e perinatal, ela nos traz pontos de reflexões para a gente olhar já esses bloqueios que nos fazem ficar ali na zona de conforto. Eu trouxe alguns pontos bem superficiais dentro dessa abordagem, mas eu acho que já dá para vocês fazerem uma análise, né? Então, dentro dessa abordagem pré e perinatal, a gente vai entender que os traumas, ou os possíveis traumas, em cada uma das fases,
pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, na hora do parto, pode gerar bloqueios emocionais profundos e que vão se manifestar como dificuldades em sair da zona de conforto, que vai fazer com que a gente tenha medo de mudanças, resistência ao crescimento. Vamos pensar, eu vou buscar lá a primeira fase, a fase da pré-concepção. Essa fase vai envolver sentimentos, crenças e as intenções dos nossos pais antes deles conceberem os filhos. Qualquer problema aqui, pais que estão em desarmonia, que estão preocupados, que estão com problemas de saúde, problemas financeiros, enfim, qualquer intervenção vai trazer uma rejeição inconsciente. Vai gerar uma gravidez não desejada, não planejada. Vem de conflitos familiares, por exemplo, como esses que eu citei. Pais enfrentando crises emocionais, relacionais, financeiras. Eles estão ali numa falta de propósito, num direcionamento, e vão transmitir uma sensação de estagnação, de desamparo. Quais são os impactos emocionais? Sensação de não pertencimento, medo de se arriscar, de ocupar um lugar no mundo. Replicando esse estado de incerteza parental. Vai gerar bloqueios em acreditar no próprio potencial, buscando segurança em padrões conhecidos. Olha, no momento ali que eles vão nos conceber, ali já está sendo gerado traumas na nossa vida. E na fase da concepção, do ato, que é marcado pela união do espermatozoide e do óvulo. Eu nem trouxe aqui os traumas do óvulo, né? Vamos olhar aqui a concepção. Mas essa concepção também traz, também carrega intenções e energias do momento. Uma concepção forçada, indesejada, que vai ocorrer uma gravidez. Essa gravidez ela vai ocorrer sob coação, sob uma circunstância traumática. Como estão as emoções ali dos pais, principalmente da mãe? Estresse, ansiedade, medo durante o ato da concepção. Eu vou trazer um carregamento de memórias transgeracionais, que isso vai fazer com que eu tenha bloqueios emocionais herdados das histórias familiares. Quais são os impactos emocionais? Dificuldade de tomar decisões, como se estivesse parado no tempo. Sentimento de inadequação, confusão sobre o seu lugar no mundo, medo inconsciente da rejeição. Tudo isso vai nos levar a uma inércia. E a gestação? Eu fui muito sucinta, porque nós temos 9 meses, nós temos várias fases da gestação, mas eu peguei a gestação como um todo. Durante a gravidez, se nós entendermos que o bebê é altamente sensível às emoções e ao ambiente externo, qualquer possibilidade de trauma, vamos pensar numa gestação conturbada. Pais que estão enfrentando doenças, luto, perder um ente querido, ou qualquer outro tipo de crise. Qual é o resultado disso? Uma rejeição materna, uma rejeição paterna. A mamãe ou o papai pode não aceitar o bebê. Isso vai gerar na criança, no bebê, uma sensação de não ser bem-vindo. Eu não tenho meu lugar. Quais são os eventos traumáticos externos? Mudanças bruscas, acidentes, violências. Padrões emocionais da mãe, como ansiedade, depressão, dúvida sobre a sua própria capacidade de maternar, de cuidar do bebê. Tudo isso vai trazer impactos emocionais difíceis, porque o bebê depois nasce, vai crescer, vai se tornar um adulto. Opa, desculpa. E daí vem o também. Hoje a maioria não, tem muitas pesquisas, né, falando do autismo, da depressão, do TDAH, é uma volta ao útero. Tá aqui. Tá aqui. Se vocês quiserem, eu posso até trazer numa outra aula sobre o TDAH, sobre as outras doenças que são relacionadas a traumas intrauterinos.
Bom, então, quando eu tenho aqui na minha gravidez todos esses problemas, Ei, gente! essas interferências, esse adulto, né, esse adolescente, esse adulto, vai ter a tendência a evitar riscos, mudanças, vai buscar uma estabilidade externa, de buscar, na verdade, uma estabilidade. Tem um sentimento, ele vai gerar um sentimento de que ele está preso, de que ele está limitado pelas circunstâncias. Inconscientemente, isso vai gerar o medo do desconhecido, de enfrentar os desafios. Olha quantas intervenções eu estou trazendo para vocês, que vão gerar, lá na fase futura, essa zona de conforto, essa dificuldade de sair da zona de conforto. E no nascimento, lá no momento do parto, hoje se fala muito do momento do parto, porque é sabível que o nascimento é uma transição importante. E a forma com que essa criança vem ao mundo pode gerar impactos significativos, dependendo da circunstância que ele vive. Quais são os traumas que pode acarretar? Vamos pensar no nascimento traumático. Cesariana de emergência, fórceps, parto muito rápido ou muito prolongado, a separação imediata da mãe, internação em UTI neonatal, dificuldade do contato físico. Ou se eu tenho um ambiente hostil, um hospital frio, ruídos excessivos, ausência do suporte da mulher, complicações no parto, como a hipóxia, sofrimento fetal, risco de morte. Tem N complicações que vão afetar. Quais são os impactos emocionais? Primeiro, aquela sensação de que mudar é doloroso. Mudar é ameaçador. Com isso, eu vou gerar um medo de enfrentar mudanças, de enfrentar novos desafios, porque mudanças, desafios, eu vou associar a sofrimento, a insegurança. Eu vou ter dificuldades em iniciar novos ciclos e até de sair de situações confortáveis, mesmo que elas sejam desconfortáveis. Esses bloqueios emocionais que são gerados nessa fase intrauterina vai, de uma forma geral, impactar, trazendo falta de confiança interna, o medo de fracassar, de repetir situações de dor, baixa autoestima, um sentimento de que não é capaz de superar desafios, apego a padrões conhecidos, a zona de conforto, vai oferecer segurança diante do medo inconsciente, do desconhecido, do novo, e vai fazer com que a gente desenvolva uma paralisia emocional. Ou seja, eu me torno incapaz de tomar decisões ou de agir com autonomia. Todas aqui que são mães, são filhas, em primeiro lugar. Então, é interessante vocês resgatarem, mães ou pais, né? Mães, pais, filhos, filhas. Resgatem a história de vocês nesse período do intrauterino. E se veem também como pai, como mãe. Como é que foi? Porque vocês vão trazer, vocês vão entender os filhos de vocês, pelos próprios traumas gerados nesse momento, da pré-concepção, da concepção, da geração e do nascimento. Certo? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá. O que impede alguém de sair da zona de conforto? Muitas vezes, sair dessa zona de conforto é desafiador. São inúmeras razões, e razões muito profundas. Eu estou trazendo aqui as visões, os fatores sistêmicos, emocionais e neurobiológicos, para a gente entender que esses impedimentos são frequentemente alimentados por lealdades invisíveis, por traumas familiares, por padrões do funcionamento do nosso cérebro. Buscando lá lealdades invisíveis ao nosso sistema, permanecemos na zona de conforto por fidelidade inconsciente. Isso faz com que a gente fique impedido de avançar para algo que vai nos trazer a sensação: estou traindo, estou desrespeitando
o destino dos membros da minha família. A minha família viveu dificuldades financeiras. Crescer e prosperar é desonrar o meu pai, a minha mãe, ou alguém da minha família. Com isso, eu vou ficar presa nesses padrões, que vão limitar o meu progresso, o meu crescimento. O medo do desconhecido também não me deixa sair, porque o medo do novo está relacionado a experiências familiares de perdas ou traumas. Então, o sistema familiar pode me ensinar o que é sair do conhecido, que sair do conhecido é perigoso. Você não sabe o que vai estar lá. Tem uma... minha mãe sempre dizia, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Olha que crença limitante. Sair do conhecido é perigoso. Lá fora, o desafio, você não sabe se você dá conta. E aí o cérebro humano prefere o familiar, porque já tem uma previsão. E essa previsão vai reduzir a ativação da amígdala cerebral, né, que é responsável pelo medo. E quando eu sou confrontada com algo novo, esse meu cérebro tem que ativar o sistema de ameaça. E isso vai gerar ansiedade. Então, o meu cérebro começa a associar o desconhecido ao risco, dificultando a nossa tomada de decisão de sair da zona de conforto. E aí que está aliado à limitação, à minha lealdade invisível. Crenças limitantes também nos prejudica, nos aprisiona. Principalmente se essas crenças vêm de raízes lá do nosso sistema. Eu não mereço mais do que eles tiveram. Se eu avançar, eu vou ficar sozinho. Se eu tiver muito, eles não vão olhar para mim, eles vão olhar só para aquilo que eu tenho. E essas crenças limitantes que vão sendo reforçadas pelos circuitos neurais habituais, vai fazendo com que cada vez mais nós começamos a agir de acordo com essas crenças. O que eu tenho aí? Um fortalecimento dos padrões. Quanto mais eu reforço padrões negativos, mais difícil de mudá-los. E isso eu vou ficar impedida de explorar novas possibilidades. Traumas, memórias negativas também nos impedem de sair da zona de conforto. Falência, traumas familiares, perdas, rejeições, vão criar bloqueios transgeracionais, que vai influenciar na relação de qualquer pessoa com seu crescimento, com seu risco. Traumas ativam respostas crônicas de estresse e vai reforçar padrões de evitação. Então, o cérebro vai criar associações entre as novas experiências e a dor, o fracasso que já foi vivenciado. Com isso, a pessoa vai evitar o desconforto de reviver emoções dolorosas que podem estar associadas a esse fracasso, a uma rejeição, a uma perda. Um outro que a gente fala muito nos nossos encontros, um outro ponto que impede a gente de sair da zona de conforto. Tudo isso, eu já estou falando aqui, acho que há 40 minutos. Tem mais. Conflito entre o masculino e o feminino. Entre a energia masculina, ela é relacionada à ação, à expansão. A feminina, ao acolhimento, à estabilidade. Se eu tenho desequilíbrio entre essas duas forças, eu posso me sentir impedida de encontrar o equilíbrio necessário para eu avançar. Então, se alguém desvaloriza a energia masculina, vai evitar tomar decisões ousadas. Essa falta de integração do feminino e do masculino também vai dificultar a saída desses padrões seguros e previsíveis. Zonas de conforto no cérebro. Por quê? O cérebro busca economizar energia. E sair dessa zona de conforto vai exigir maior esforço cognitivo. A dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação, passa a ser reduzida quando o esforço parece maior do que a recompensa. Qual é o impacto? Qual é o impacto de procrastinação? A sensação de que mudar não vale a pena. Eu vou procrastinar. Tá? Ficou claro, né? Procrastinação, ferramenta da zona de conforto. Falta de reconhecimento do papai e da mamãe também me impede de sair da zona de conforto. Porque o sucesso vem da força deles, dessa força que nós recebemos.
Quando nós reconhecemos, quando nós honramos a vida que veio dele. E se eu rejeito o meu pai, ou a minha mãe, ou às vezes até os dois, eu fico sem permissão para crescer, para materializar os meus sonhos e os meus desejos. Ou seja, eu vou ficar estagnada. Mesmo que seja inconscientemente, eu tenho uma crença que eu não posso superar os meus pais. Eu não posso sair dos meus traumas, das minhas sombras. Um outro ponto, conforto da familiaridade. Quando eu estou no conforto familiar, eu tenho a sensação de que eu pertenço ao meu sistema. E ao sair da zona de conforto, vai me surgir um medo de ser excluído, de ser rejeitado pelo grupo. E aí o meu cérebro vai associar que o familiar à segurança e o desconhecido ao risco é muito melhor do que sair disso tudo. Então, eu vou preferir repetir padrões previsíveis. Isso dificulta a minha abertura para o novo, mesmo quando há um desejo consciente de mudança. Um outro ponto fundamental, regulação emocional. Emoções não resolvidas, como, por exemplo, a culpa, o medo, a vergonha, podem bloquear o movimento em direção ao novo. Quando eu tenho uma baixa regulação emocional, principalmente quando é mediada pelo córtex pré-frontal, eu vou ter um impedimento de lidar com a minha ansiedade, que é gerada em qualquer mudança. A ansiedade, ela é boa porque ela não faz a gente agir. O que a gente faz a partir da ansiedade, porque a ansiedade não existe, a ansiedade vem do medo, é o resultado do medo, ela não é uma emoção, ela é resultado do medo, ela me paralisa. E eu fico paralisada emocionalmente, diante de decisões importantes. Se eu já estou paralisada emocionalmente, eu não vou ter ação física, eu fico. E falta de conexão com o propósito. Porque quando eu tenho essa ausência de alinhamento com o meu propósito de vida, eu vou aceitar a zona de conforto como sendo o meu único possível caminho. E sem ativação do meu sistema de recompensa cerebral, vai faltar motivação para eu perseguir algo maior, algo mais significativo. Então, nós vamos permanecer onde estamos. Nós deixamos de vislumbrar possibilidades de transformação. Tá claro, pessoal? Tá bom? Tá tranquilo para vocês? Quais mudanças serão necessárias, então, para a gente sair dessa zona de conforto? Olha lá, 3 mudanças fundamentais. Alinhamento sistêmico, alinhamento emocional, alinhamento cerebral. Essas mudanças, elas são mudanças práticas e internas, onde o foco na conexão com o sistema familiar, no trabalho com as emoções e no uso das características do cérebro para nos ajudar a promover essa transformação, são fundamentais. Eu começo por onde? Reconhecendo e honrando o sistema familiar. Eu vejo e honro o que vocês viveram, mas agora eu escolho fazer diferente. Eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu me libero para seguir meu próprio caminho. O impacto que isso tem na motivação é outro, porque eu me libero das lealdades invisíveis que eu trago, me permitindo para crescer e prosperar. Permissão, conexão e merecimento. São 3 forças que faz com que a gente saia da onde a gente esteja. Eu vou ressignificar o medo. O medo, é necessário esse ressignificar. E o que é ressignificar? Muitas vezes esse medo está ligado a uma memória sistêmica, a uma reação a algo que a gente desconhece. Então, eu vou trabalhar com esse medo, eu vou reconhecê-lo como uma parte natural da vida. O medo nos ajuda a criar coragem, nos ajuda a antecipar possíveis fracassos, resultados não bons. E aí o cérebro vai interpretar o desconhecido como ameaça. É necessário, então, eu aprender a regular a amígdala cerebral, fortalecer aqui o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada das decisões, pelo planejamento. Isso vai nos ajudar a lidar com o medo de uma forma funcional. Como que eu começo?
por pequenas exposições ao novo. Eu vou trazer dicas aqui para vocês, mas são pequenas, é uma meta de cada vez, uma pequena meta que você vai criando associações positivas com as situações desafiadoras que você vai conseguindo vencer. Cria conexão com o propósito, se alinha a esse propósito de vida. Isso amplia a motivação. Quando nós seguimos o nosso propósito, não o propósito do nosso sistema, o movimento da vida se expande. Ele flui, acontece naturalmente. O propósito de vida vai ativar o sistema de recompensa cerebral, vai liberar mais dopamina. Eu vou ter mais motivação para eu correr atrás dos meus objetivos. É necessário, então, nós refletirmos sobre as nossas paixões, sobre como as nossas escolhas contribuem para algo maior. Determinar objetivos claros, mensuráveis, tangíveis. E assim desenvolver autonomia. Sair da zona de conforto implica em tomar posse do nosso próprio destino, sem esperar que os outros façam por nós. E esse movimento é essencial para romper padrões familiares de dependência, de submissão. Tomar decisões autônomas vai ativar as áreas do nosso cérebro que estão associadas ao prazer, à satisfação, ao aprendizado. Envolve córtex pré-frontal, hipocampo. Como que eu consigo isso? Pequenas decisões diárias. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, nossa, às vezes eu saio, eu tenho dificuldade de escolher aquilo que eu quero comer. Então, aprenda, vai sair, decida o que você vai comer, é uma pequena decisão diária, que vai fortalecer a confiança em si mesmo. Trabalhar com as emoções reprimidas. A zona de conforto, muitas vezes, é reflexo dessas emoções que nós fomos engolindo, que nós fomos reprimindo. Vergonha, medo, culpa. E quando eu enfrento todas essas emoções, e permitindo senti-las, acolhendo tudo isso, é um passo para a nossa liberdade. Tudo que exclui, volta a dobrar. Quando eu acolho, eu dou um lugar. E aí, o meu processamento emocional vai ocorrer de forma mais saudável, tanto no sistema límbico, quanto no córtex pré-frontal. Posso usar a meditação, posso usar a visualização criativa, posso usar o mindfulness. Eu vou identificar, eu vou acolher as minhas emoções sem julgamento. Não dou conta, procure um terapeuta. Estimular o sistema de recompensa, porque a motivação vai crescendo, e para eu sair da zona de conforto, eu preciso ter motivação. E essa motivação, ela vai ampliando quando o nosso cérebro percebe recompensas claras. Se eu sair da zona de conforto, eu tenho que visualizar os benefícios. Então, eu estou aqui na zona de conforto, eu já visualizo, a visualização criativa ajuda muito. Quais são os benefícios que eu vou ter se eu sair daqui? Quais são as recompensas que eu vou ganhando ao longo do caminho? Para isso é necessário, eu não vou olhar uma meta grande, eu vou olhar um ponto de cada meta. Um pontinho, uma meta por vez. E vou celebrar as conquistas. Equilíbrio do masculino e do feminino. Integração dessas duas energias. Para que eu possa expandir a motivação para o agir, para a tomada de decisões. Para isso, eu preciso refletir quais são as áreas da minha vida onde há excesso ou falta dessa energia. Quais são as áreas? Aí eu vou trabalhar para harmonizar, para buscar equilíbrio entre o agir e o acolher. Reescrever crenças limitantes, ou seja, quais são as crenças limitantes que eu herdei, que eu construí? Não sou capaz, o sucesso é perigoso. Vou trazer um fortalecimento, a gente chama no coach de antítese. Se eu não sou capaz, eu sou capaz. O sucesso é perigoso, o sucesso tem desafios, mas traz resultados que eu quero. Eu vou colocando essas antíteses para eu trabalhar e desconstruir essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Quando eu repito novos padrões de pensamento, eu vou criando novas conexões neurais. E isso me substitui as antigas. A grosso modo,
Eu vou repetir afirmações positivas, acreditando nelas, desafiando os pensamentos automáticos que são limitantes. Eu vou construir resiliência ao meu desconforto. Gente, o desconforto faz parte do crescimento. A aceitação de que a vida tem momentos difíceis é o que permite a cada um de nós continuar avançando. E o nosso cérebro, ele tem capacidade de se adaptar ao desconforto. Mas ele precisa exercer, porque senão ele enrijece. Quanto mais novas experiências, mais o nosso cérebro vai se adaptando. E isso, de uma maneira regular, vai ajudando a normalizar esse desafio. Quais são as mudanças que eu preciso ter? Olhar para os desafios como oportunidade de aprendizado, não como ameaça, não como uma batalha, não como inimigo. Honrar pai e mãe, reconhecendo tudo aquilo que eles nos trouxeram, que eles nos deram, para a gente encontrar força na vida. Abrindo mão da rejeição, abrindo mão do julgamento. Eu não preciso amá-los, eu preciso respeitá-los. Quando eu abro mão do julgamento e da rejeição, eu me permito avançar. Quando eu reflito sobre a relação com os meus pais, eu trabalho em mim a aceitação do que foi, como foi. Aí eu consigo me permitir reconhecer a força que veio do meu pai, a força que veio da minha mãe. Certinho? Muito bem. Bel, mas e aí? Olha, até agora eu estou trazendo várias dicas, mas agora eu vou fechar com várias dicas para vocês. Primeiro de tudo, eu quero sair da zona de conforto. Qual a primeira dica? Crie micros desafios diários. Defina metas, lembra? Uma meta por vez. Para você sair do piloto automático. Eu vou conversar com um desconhecido, eu vou experimentar um novo caminho para o trabalho, eu vou aprender uma habilidade nova por 15 minutos, eu vou pegar um exercício matemático na internet para eu resolver. Tem tantas coisas. Cria micros desafios diários. Começa pelo pouquinho. Uma outra dica, visualize a sua melhor versão. Crie um mapa mental. Como você seria se você tivesse alcançado todos os objetivos que você deseja até hoje? E use isso como uma inspiração diária, se conectando a novas emoções positivas, gerando um futuro ideal para você. Eu estou trazendo como a terceira dica, algo que eu falo para todos os meus alunos. Por hoje, sim. Por hoje, sim, há novas oportunidades. Por hoje, sim. Só por hoje. Mas por hoje, sim. Eu aceito convites, eu aceito atividades que normalmente recusaria. Por hoje, eu me exponho a novas experiências. Eu me exponho, eu me dou a permissão para ampliar os meus horizontes. Por hoje. Por hoje eu faço caminhada, por hoje eu vou na academia. Por hoje, eu quebro a rotina com imersões. Ou seja, eu participo de aulas como vocês estão participando aqui hoje, eu participo de workshops, retiros, cursos que fazem com que eu saia da minha zona de conforto através do autoconhecimento. Porque essas experiências novas vão fortalecer a minha mente, fazendo com que a gente passe por adaptação cerebral e a gente consiga crescer. Tem um companheiro de desconforto. Ou seja, encontra alguém com objetivo semelhante. Eu estava falando, antes da gente iniciar, do nosso grupo de constelação, que a gente formou um grupo. É um grupo com objetivos semelhantes, onde nós compartilhamos desafios, onde nós trocamos experiência, apoio mútuo. Tudo isso aumenta a nossa motivação. Praticar o desconforto controlado, ou seja, eu escolho algo pequeno que eu sei que eu dou conta, mas vai me causar desconforto. Por exemplo, eu não consigo falar em público. Fale para 5 pessoas, fale para 10 pessoas. Eu não consigo tomar banho frio. Tome um banho rápido, mas tome um banho frio, quando é possível, né? Quando está calor. Treine a sua mente para lidar com desafios maiores. Troque. Lembra das crenças da antítese? Não consigo por hoje. Ainda não consigo, mas eu vou conseguir. É difícil,
mas é possível. Reformule essa mentalidade. Veja os desafios como habilidades que você ainda não dominou, mas você vai dominar. Você já está no caminho. E teste uma nova identidade por 30 dias. Por exemplo, eu vou adotar um novo hábito, um novo comportamento com experimento temporário. Por 30 dias eu serei uma pessoa que faz caminhada 3 vezes na semana. Por 30 dias eu serei uma pessoa que vai na academia 3 vezes na semana. Posso escolher alguém que medita, que vai na academia, enfim. Por 30 dias eu vou ler uma página do livro por dia. Exercita. Sabe? Crie uma identidade por 30 dias. E se cerque de inspiração, se conectando a pessoas que já passaram pelo percurso que vocês querem sair. Pessoas que já saíram da zona de conforto e que alcançaram grandes coisas. Ouça podcast, leia livros, sigam influenciadores que realmente desafiaram e mudaram a sua visão de mundo. Adote uma mentalidade de crescimento, substituindo o medo de errar pelo desejo de aprender. Os erros não são fracassos, são parte essencial do processo de crescimento. São tentativas de acertos. Celebre cada tentativa como um avanço. Gente, sair da zona de conforto não é fácil, mas é o ponto de partida para uma vida mais saudável, cheia de significado, de conexão com o propósito. E é uma dica por vez. Uma dica por vez. Saia da zona de conforto com consciência. Começa com passos pequenos. Não precisa ser um salto grande. É um movimento pequeno, mas consistente, que vai ajudar o cérebro a se adaptar ao novo com menos resistência. Reconcilie sistemicamente, dizendo, identificando, liberando as lealdades familiares. Eu honro a minha família, mas eu escolho um caminho diferente. Eu abro mão de carregar esses mesmos padrões. Abraça o desconhecido. Reconheça que o crescimento acontece fora do que é familiar, mesmo que seja desconfortável, porque no início é. Mas o novo traz realização, o novo traz aprendizado, expansão. A zona de conforto raramente é sinônimo de verdadeiro conforto. Ela pode ser, de forma consciente, zona de estagnação, mas aí eu determino. É se desafiar a sair dela, com consciência, com pequenos passos, se permitindo abrir experiências, novas experiências significativas, alinhadas com o propósito de vida. Como eu supero tudo isso? Reconhecendo o sistema familiar, reescrevendo crenças, se desafiando gradualmente, regulando emoções, buscando suporte de apoio. Valeu as dicas? Ficou compreensível? Para quem é terapeuta, né? Bel, eu sou terapeuta, mas tem pontos do meu profissional que ainda está na zona de conforto. Primeiro de tudo, invista em sua diferenciação profissional. Adote abordagens terapêuticas que são diferentes, que te trazem, que te ampliam a consciência, que te ampliam o conhecimento. Tem uma que está fazendo muito sucesso, que chama neurocognição sistêmica. Se vocês quiserem conhecer, eu passo o nome da mentora para vocês. Mas procura algo que vai trazer diferencial profissional. Cria, porque quando você junta com o que você já tem de conhecimento e traz novos conhecimentos, vocês são capazes de criar uma metodologia diferente, baseada em experiência, em estudo, aí sim você se destaca no mercado. Um ponto que eu sempre falo, pratique a vulnerabilidade. Principalmente nós que somos mulheres e que temos muita força masculina. Foi só falar do masculino e do feminino.
Como é que eu pratico vulnerabilidade? Participando de sessões como clientes, com outros terapeutas, ampliando a empatia, o autoconhecimento, permitindo uma conexão maior com os pacientes. Expanda seu alcance online, gravando vídeos curtos, principalmente para quem tem dificuldades. Eu tenho muita dificuldade ainda de gravar, mas eu estou gravando. Melhorei muito. Se vocês olharem meus primeiros videozinhos, que dó. Vamos dizer que eu já melhorei 10%. Tá ótimo, em 2 anos. Eu tenho muito para melhorar? Eu tenho. Mas grava vídeos curtos com insights terapêuticos, publique nas redes sociais, use uma linguagem simples, pegue temas cotidianos para atrair públicos. Hoje nós temos aqui a nossa amiga que ofereceu workshop. Construa algo, se vença esse medo, construa sua autoridade. Estude novos campos de conhecimento, explorando essas áreas complementares, psicologia, neurociência, traumas geracionais, traumas intrauterino, marketing, vendas, negócios, tudo isso para promover melhor a prática de vocês. Mergulhe mesmo em ambientes desafiadores. Ofereça terapias para públicos diferentes, empresas, escolas, comunidade, principalmente comunidades em vulnerabilidade, sabe? Se arrisquem, trabalhe com novos perfis de clientes. Isso vai ajudando vocês a desenvolverem competências. Certo? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu estou trazendo algumas motivações da vida. São motivações, mas eu quero que vocês entendam que essas motivações, elas fazem com que a gente desenvolva infelicidade e permaneça na zona de conforto. Mas são motivações. Qual é a motivação que a gente tem? Que, para mim, é a maior que eu encontro no consultório. Uma busca incessante por aprovação alheia. Sabe aquela ideia de viver para agradar o outro? Para obter validação externa frequentemente? Resultado, frustração e perda de identidade. Porque as expectativas alheias são variáveis, são incontroláveis, tornando essa busca por aprovação um caminho sem fim, de infelicidade. Vai fazer você permanecer na zona de conforto. Obsessão pelo sucesso material. Tem muita gente que, quando eu coloco nos meus diagnósticos, eles colocam que o sonho deles é o dinheiro. Gente, dinheiro é resultado, é energia de conexão daquilo que eu ofereço ao outro. É a troca justa. Quando eu foco exclusivamente em acumular bens, em alcançar status financeiros, eu estou deixando de lado aspectos fundamentais. Por exemplo, relações significativas, bem-estar emocional, ser contribuição na vida do outro. E aí, sim, eu vou gerar um vazio interno que não vai ser preenchido por conquistas externas. A necessidade do controle absoluto é um outro grande vilão. Eu quero controlar tudo e todos. Isso gera ansiedade, frustração, esgotamento, pois a nossa vida é cheia de imprevistos, de incertezas. E essa motivação, frequentemente, vai impedir qualquer um de nós de aproveitarmos o nosso momento presente. Uma outra grande vilã que é um ponto de motivação é a comparação constante com os outros. Sabe, a galinha do vizinho bota ovo de ouro? Viver comparando a própria vida com a de outras pessoas gera insatisfação, gera um sentimento de... E cada indivíduo tem o seu próprio percurso. A comparação desnecessária pode ofuscar as suas conquistas, os seus desejos. Essas motivações, elas drenam a energia, elas afastam qualquer um de nós de uma vida autêntica, de uma vida satisfatória. O medo de falhar é um outro grande vilão, porque eu quero ter uma segurança emocional,
mas eu sei que eu tenho uma aversão ao risco, então vai fazer com que eu evite novos desafios. E aí eu vou ficar nas situações que são familiares, mesmo que insatisfatórias. O desejo de evitar julgamento também. Ai, eu vou ser criticada, eu vou ser rejeitado. Tudo isso nos leva à inércia. E sair da zona de conforto implica, muitas vezes, que nós vamos nos expor a opiniões alheias, algo que muitas vezes a gente quer evitar. Outro vilão, a valorização excessiva da estabilidade. A ideia de que o certo é melhor que o duvidoso faz com que qualquer um de nós fique agarrado a rotinas, a ambientes familiares, mesmo que a gente não esteja realizado, mesmo que a gente não cresça. Outro vilão, a crença de que mudanças exigem condições ideais. Nem sempre esperar o momento perfeito ou os recursos ideais para atingir vai manter uma pessoa preso ao imobilismo. As condições perfeitas dificilmente existem, raramente existem. Somos nós que construímos. E quando a gente está presa a todas essas motivações, nós estamos tolhindo, castrando o nosso crescimento pessoal, profissional, relacional. Porque ficar na zona de conforto, mesmo que segura, limita as nossas possibilidades de evolução e de realização. Ok? Eu não sei se vocês viram, eu estava buscando algumas pesquisas sobre como sair da zona de conforto. E aí eu entrei em contato com um estudo que é da Universidade de Stanford, publicado no jornal Office Positive, Psicologia Positiva, que esse estudo revelou que indivíduos que se engajam em atividades físicas desafiadoras, fora das rotinas habituais, experimentam níveis muito mais elevados de satisfação e de bem-estar, em comparação com aqueles que mantêm as práticas usuais. Eu dei uma dica agora há pouco dos 30 dias. Por 30 dias, eu vou fazer um exercício desafiador na academia. Ou eu vou, para mim, já ir na academia 3 a 4 vezes na semana já é desafiador. Então, é o meu desafio hoje. Infelizmente. E, além disso, gente, a zona de conforto, ela pode estar associada ao surgimento de transtornos mentais. Quem colocou isso foi a Organização Mundial da Saúde, que indicou que o Brasil, eu achei isso muito perigoso, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. Tem aproximadamente 18,6 milhões de pessoas afetadas, de pessoas ansiosas. E é o campeão de casos de depressão na América Latina. Eu achei isso assustador. Muito assustador. E esses números indicam o que para a gente? Permanecer numa zona de conforto pode contribuir, sim, para a perpetuação dos estados de angústia, de ansiedade, porque está reforçando, né, essa necessidade de buscar novos desafios, da importância de buscar novos desafios, novas experiências, para a gente promover a saúde mental. Olha só, sair da zona de conforto não apenas estimula o desenvolvimento pessoal, mas passa a ser uma estratégia eficaz para nós melhorarmos o nosso bem-estar emocional e até para prevenir transtornos mentais. Vocês conheciam, vocês já tinham já tinham visto alguma coisa sobre esse estudo ou não? Não? É novo essa ideia da zona de conforto como um transtorno mental, como a possibilidade de se transformar num transtorno mental? Não, para mim eu já havia acompanhado.
Agora eu acompanhei com esse meu professor de cabala, que ele é natural dos Estados Unidos. Aí ele tinha entrado em contato com esse estudo que você mencionou aí. Eu estava me lembrando aqui. E ele falou a respeito disso, que você, esses dados da Organização Mundial de Saúde sobre esses 18,6 milhões de. Tudo que você falou aí, tudo não, né? Teve a inovação sua Uhum. e os dados que foi mencionado por ele também. É muita coisa, né, Hilária? É muita gente sofrendo, é muita gente afetada. É. E quando eu li aqui nos dados da OMS que o Brasil é campeão na América Latina nos casos de depressão, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada. A zona de conforto te mantém estagnado e o desconforto te leva para a verdadeira liberdade. Muito bem, eu vou colocar aqui que eu vou bater uma foto, tá bom? Estou voltando aqui para o início. Então, por favor, deixa eu olhar aqui. Frente. Eu gostaria que vocês colocassem se vocês têm algum ponto, se vocês querem se vocês querem fazer alguma pergunta, se ficou claro para vocês. E aí? Vou parar a gravação.